Meninas, meninos, olá! Continuando com a nossa revisão de clipes Enem, agora um tema diferente para nós trabalharmos. Nós já trabalhamos globalização em várias oportunidades, globalização e urbanização, globalização nas relações internacionais, e agora nós vamos ver cartografia, projeção, a posição relativa do Sol na esfera celeste. Vamos dar uma olhadinha numa primeira questão do Enem, numa questão do Enem que nós vamos analisar a partir de agora. Aqui está a questão relativamente extensa. Vejamos o que diz essa questão para a gente. Enem PPL 2019, PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, é uma questão relativamente nova agora de 2019. Um estudante leu em um site da internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque, se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia, meio-dia solar, isto é, a posição que o Sol se encontra na esfera celeste. Meio-dia solar é o ponto no qual o Sol vai estar mais alto na esfera celeste. Esse valor varia ao longo do ano, o que permitiu aos antigos usar esse instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. O estudante também leu que ao longo de um ano, sempre ao meio-dia solar, acontece o quê? Primeiro, a sombra é máxima no solstício de inverno. 2, a sombra é mínima no solstício de verão. Na sequência, o estudante que morava em Macapá, na linha do Equador, ficou intrigado com essas afirmações e resolveu verificar se elas eram verdadeiras em diferentes regiões do mundo. Contatou seus amigos virtuais em Salvador, região tropical, e Porto Alegre, região temperada, e pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada ao longo do dia durante o ano. Os resultados encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico. E no gráfico nós temos a seguinte legenda: SV é solstício de verão, SI é solstício de inverno e E é equinócio, tá certo? Quais as cidades indicadas no texto e no gráfico contradizem a afirmação número 2. Nós temos um texto base relativamente extenso, nós temos um gráfico que talvez gere alguma dificuldade de interpretação, e ainda mais com base nos seus conhecimentos, com base no gráfico, quais seriam as cidades que mostram que a afirmação 2 está errada. Eu diria neste momento, muito ironicamente, facilmente, a alternativa C, Macapá e Salvador. Vejamos por que a alternativa C, primeiro em uma perspectiva teórica. Aqui nós encontramos a ideia de movimentos da Terra que envolve entre vários e vários movimentos, dois que são mais usuais estudados por nós no ensino médio. O movimento de rotação, o movimento que a Terra descreve em torno do seu eixo norte-sul e é produtor da variação de dias e noites, com um período de 24 horas. Nós temos um movimento de translação, a órbita terrestre em torno do Sol, movimento que tem um período de um ano, por volta de 365 dias. Vejam que há uma órbita elíptica e há, portanto, um momento de maior afastamento da Terra em relação ao Sol, um momento de maior proximidade da Terra em relação ao Sol. Mas lembrem-se, isso não tem qualquer relação com as estações do ano. As estações do ano não estão relacionadas a maior ou menor distância da Terra em relação ao Sol. Estão relacionadas, isto sim, com a inclinação do eixo de rotação em relação ao plano da órbita. Isto faz com que, ora, um hemisfério sul ou norte esteja mais exposto à radiação solar e, portanto, tenha temperaturas, iluminação mais avantajadas comparativamente ao outro hemisfério. E desta forma que nós podemos averiguar a variação das ditas estações do ano. Vejam vocês. Aqui nós temos o esqueminha novamente da órbita terrestre. Vamos partir de uma posição qualquer. Solstício entre 20 e 23 de dezembro, tá legal? Nós temos o solstício de verão no hemisfério sul, isto é, o Sol está incidindo mais fortemente no hemisfério sul, e nós podemos ver isto com o Sol perpendicular, os raios solares perpendiculares na região do Trópico de Capricórnio, 23,5 graus de latitude sul. Passados 3 meses, nós chegamos ao equinócio em março. Se é equinócio, então os raios solares estão mais intensos, perpendiculares, sobre a linha do Equador.
mais 3 meses, nós vamos encontrar o solstício de verão no hemisfério norte. Agora os raios solares estão perpendiculares sobre o trópico de Câncer, 23,5 graus de latitude norte. E finalmente, para nós fecharmos aqui a última situação, novamente equinócio, com os raios solares novamente perpendiculares sobre a linha do Equador, tudo bem? Com base, então, no movimento de translação e com a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita, ora, um hemisfério norte ou sul fica mais iluminado, mais aquecido, e com isso, inclusive, nós conseguimos definir as chamadas zonas climáticas. As zonas climáticas que são normalmente as áreas entendidas como de maior ou menor aquecimento do globo. Zona intertropical, de maior aquecimento. Zonas polares ou glaciais, de menor aquecimento. Zonas temperadas, de aquecimento intermediário. E elas são limitadas pelos trópicos e pelos círculos polares. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, 66,5 graus norte, Círculo Polar Antártico, 66,5 graus sul. Há, entretanto, um problema no que eu acabei de falar. Quando eu digo que essas zonas são definidas por maior ou menor aquecimento, isto tem um viés qualitativo subjetivo. O que é maior aquecimento? O que é menor aquecimento? Vamos dar, e com base na apresentação de agora, um estatuto um pouco mais objetivo para esta ideia de zonas climáticas. Nesta região chamada intertropical, durante 2 vezes por ano, o Sol atinge o ponto mais alto da esfera celeste, o chamado zênite. Por sinal, na linha do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, isto acontece só 1 vez por ano. Fora desta área verdinha, isto nunca acontece. Na Argentina, por exemplo, o Sol nunca fica na posição mais alta da esfera celeste chamada zênite ou zenite, tudo bem? E nestas áreas azuisinhas, em determinados períodos do ano, o período no qual o Sol aparece ou não aparece na esfera celeste não está relacionado com o movimento de rotação, está relacionado com o movimento de translação. Vamos averiguar isto? Olha aqui os movimentos da Terra, eu tenho aqui uma pessoa, tá? Na posição 23,5 graus de latitude sul, portanto aproximadamente na região do Trópico de Capricórnio, e vamos ver, período de 15 a 25 de dezembro. É o período, né, que está contido, que contém, o solstício de verão no hemisfério sul. Vamos ver o que acontece com a sombra dessa pessoinha ao longo do dia. O Sol se põe, o Sol nasce, e por volta do meio-dia, veja, o Sol está no zênite, na posição mais alta da esfera celeste. A sombra está exatamente abaixo da pessoa e agora o Sol vai se pôr. Você pode pensar que isso acontece todos os dias do ano. Não. Nesta mesma posição, 23,5 graus de latitude sul, vamos agora ao período de 15 a 25 de junho. É solstício de inverno no hemisfério sul. Vamos dar uma olhada na sombra da pessoa? Olha só. O Sol se põe, o Sol nasce, e por volta do meio-dia há uma sombra relativamente grande projetada para o sul. O Sol se deslocou para o norte, então o Sol não atinge o zênite neste momento, nesta região. Por sinal, neste período, aonde o Sol vai estar no zênite? Durante na região do Trópico de Câncer é que ele vai estar na posição mais alta da esfera celeste. Vamos dar uma olhadinha agora na região do Polo Sul. Nós estamos a 90 graus de latitude sul. E nós estamos no solstício de verão no hemisfério sul em dezembro, tá legal? Vamos ver o que acontece com o Sol. O chamado Sol da meia-noite. Então, durante 24 horas do dia, nós temos Sol na esfera celeste. Mas o que vai acontecer no dia 24, 25 de dezembro, 30 de dezembro, 10 de janeiro? O Sol vai continuar com esse mesmo movimento, só que um pouquinho mais baixo na esfera celeste. Até que nós vamos chegar ao período de março, abril, maio, e já vai estar acontecendo isto em direção ao solstício de inverno no hemisfério sul. Veja, o Sol não nasce. Nós temos a noite polar durante
Semanas e semanas, durante meses, né, o Sol não nasce nesta posição. Nós temos então, né, períodos de 24 horas sucessivos sem o nascer do Sol, tudo bem? Ainda para fechar, mais uma região. Nós estamos agora na linha do Equador, vejam. E em março é equinócio e, portanto, o Sol vai ficar no ponto mais alto da esfera celeste. Olha só, a sombra bem embaixo da pessoa. 2 vezes por ano. Agora nós estamos em setembro, novo equinócio. E novamente, o Sol na posição mais alta da esfera celeste. Tudo bem? Com base então no entendimento destes movimentos da esfera celeste, né, movimento do Sol na esfera celeste, movimento aparente do Sol, nós temos então o entendimento destas diferentes estações do ano e da projeção de sombra em diferentes partes do mundo. Eu tinha dito para vocês, eu tinha colocado ironicamente que a questão era fácil, mas vejam, era uma questão extensa, né, em termos de leitura, de interpretação de um gráfico mais ou menos complexo e portanto, fácil. Sim, o Enem não é uma prova conteudista e, portanto, nós temos chaves de resolução da questão que envolvem a atenção do aluno a alguns aspectos mais importantes. Vejamos. Eu destaquei aqui para vocês, vejam, o estudante também leu que ao longo de um ano, sempre ao meio-dia solar, ocorre o quê? 2. A sombra é mínima no solstício de verão. Então, sempre a sombra será, segundo a afirmação da internet, número 2, a sombra será mínima no solstício de verão. Então, quais cidades mostram que a afirmação 2 está errada? Vejam vocês, aqui nós temos o gráfico, né? Solstício de inverno, equinócio, solstício de verão, equinócio, solstício de inverno novamente, com a sombra em Macapá, em Salvador e em Porto Alegre. Agora, o que acontece com a sombra em Macapá e em Salvador durante o solstício de verão? Nós temos uma sombra relativamente grande no solstício de verão. Vejam vocês que durante o equinócio em Macapá é que não há projeção de sombra. E entre o equinócio e o solstício de verão, em Salvador, é que não há projeção de sombra. Então, o aluno que ficou atento a esses elementos do gráfico é o aluno que conseguiu identificar qual era o erro da afirmação 2. E dessa forma, todo esse nosso estudo mais aprofundado acerca das regiões, da posição do Sol na esfera celeste, né, das condições de projeção do Sol, da sombra, né, desses objetos na superfície, todo esse conhecimento não necessariamente era útil para a resolução da questão. A atenção a estes elementos-chave é que eram mais importantes. Por isso, inclusive, que eu já estou subindo hoje os nossos últimos clipe Enem, com vistas a que amanhã, sexta-feira, sábado, você possa estar descansado para fazer a prova. Não é mais hora de buscar resolução de exercícios, revisão de temas, em especial de temas. Para a prova de ciências humanas, a prova é essencialmente pautada por habilidades e competências e desta forma você estar descansado para encontrar esses elementos-chave da questão é que é a parte mais importante. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês acerca desses temas. Se alguém tiver alguma dúvida em relação aos temas que eu passei para vocês ou qualquer outro, é só me acessar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo. Boa sorte!